Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre psicologia, mas antes eu queria aqui falar, agradecer a presença aqui de Risa, Raimunda, Iris, sejam bem-vindas. Compartilha aí, gente, por favor, chama mais gente aí para a nossa live, dá um joinha aí. Esse mês a gente estava falando, esse mês é o mês da conscientização sobre Alzheimer, e para finalizar o mês, né, eu trouxe aqui uma pessoa muito importante, que já veio aqui em outras lives com a gente, falar sobre outros assuntos, e hoje a gente vai falar sobre a importância do trabalho da psicologia, né, com a doença de Alzheimer. Eu não sei se vocês já conhecem, quem já está aqui, acredito que sim, Ruana Labre, se eu vou colocar ela aqui. Boa noite, Ruana, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, sejam todos bem-vindos. E o tema hoje é um tema muito legal, né? Que a gente vai estar conversando, vamos falar real, não é verdade? Ótimo. E o que a gente faz com essas cordinhas, hein? Oi? A da roupa, é? Ah, papai, a gente faz o quê? Esconde, elas aparecem. A gente tenta ficar bonitona no estilo aí, elas voltam. Aí aparece, né? Se fosse para aparecer, se fosse para ter, ele não estaria aí, né? Você estava procurando aí, mas assim mesmo. É isso aí. Mas obrigado mais agora. Ai. Ana, que bom que você está aqui novamente, viu? Sempre uma satisfação ter você aqui, né? Você sabe que a gente tem uma sintonia muito boa aí, eu gosto muito do seu trabalho, e eu trouxe você aqui hoje para falar sobre o trabalho da psicologia na doença do Alzheimer, né? Tem uma pessoa aí chamada Bon Guiou. Boa noite, seja bem-vindo também. E a gente está falando esse mês sobre a doença do Alzheimer, porque é um mês, né, da conscientização do Alzheimer. E a doença do Alzheimer, né, as pessoas tendem a ter dificuldade de memórias, alterações comportamentais, né, causada pela doença, que torna os pacientes ansiosos e repetitivos, né? Em um passado assim não tão distante, esses sintomas eram considerados como um processo natural do envelhecimento. E atualmente é reconhecido como uma questão de saúde pública, com forte destaque na mídia de forma geral. Então, nesse cenário, são necessários diferentes tipos de acompanhamento e intervenções, incluindo a psicologia. Mas quando a psicologia desempenha um papel na doença de Alzheimer, né? Como ela pode interferir e ajudar? Então, a gente vai saber isso hoje com a Ruana. O pessoal que quiser fazer perguntas, já está aberto aí para perguntas. Dona Maria Elisa, boa noite. Eu vou fazer a primeira pergunta, então. Deixa eu botar aqui. Não vai fazer, não. Vai fazer, não. Eu já comecei a fazer bagunça. Não. Diz, Maria, o que foi? Deixa eu só falar uma coisinha antes, tá? Ok, fica à vontade. Eu estou aqui brincando, mas o assunto é sério, muito sério. Nós estamos no mês Lilás, o mês da conscientização mundial da doença de Alzheimer e das demências. Então, nós temos o quê? Existe no mundo muita gente ainda sem o diagnóstico, porque não confunde os sintomas como caduquice, velhice, coisa de vovó gagá, aquela situação toda que a gente está falando. Então, hoje, nós estamos com 35 milhões e 600 mil pessoas diagnosticadas na doença do Alzheimer aqui no Brasil. Só no Brasil. Isso é um número muito assustador. E a gente precisa estar falando sempre, não só em Setembro Lilás, tá? Não só participando de lives, não só isso. Porque às vezes você olha o seu vizinho e a família lidando com aquela situação sem um diagnóstico fechado. Aí você percebe sinais importantíssimos. E não está na hora de chegar junto, como vizinho, como amigo, e falar assim, vem cá, você já levou o seu pai, sua avó, sua tia num neuro, num geriatra?
porque eu tenho percebido que ele está gritando muito, ele está muito agressivo, porque o Alzheimer ele não é só perda de memória, ele tem mudanças de comportamento. E a gente sabe muito bem que se a gente não começar a fechar esses diagnósticos, essas pessoas vão evoluir muito mais rápido. Porque não é só Alzheimer. Alzheimer é 70% dos casos. Nós temos o corpo de Levy, nós temos o frontal temporal, nós temos o vascular, nós temos outros. Se não me engano, são aproximadamente 200 tipos de demência. E a gente só fala dos principais, que são os mais conhecidos. Tem até a demência alcoólica, né? Vou falar corretamente. Quer dizer, você percebe, às vezes, quem está de fora, o que está acontecendo. Então, no mês de setembro, estar aqui com você, falando de um assunto tão importante, é uma grande honra para mim. Tá? Eu não poderia recusar esse convite. Tá? Não poderia recusar. Não só porque a gente já fez lives anteriores, a gente já fez algumas coisas, mas é algo que a gente precisa estar sinalizando o tempo todo. Porque o Alzheimer, quando ele é fechado o diagnóstico, através do médico, né? Que vai fazer um monte de exames antes, para ir descartando situações, é um baque muito forte para a família. Então, o Alzheimer, vamos falar, quando eu falar Alzheimer, gente, eu estou falando de demências, tá? A sua grande maioria. É uma doença familiar. A família toda adoece, junto. Verdade. Principalmente aquele que é destinado a cuidar. Porque nós temos vários tipos de cuidadores. O cuidador que só tem ele, se ele não cuidar, vai ter que cuidar. Não tem outro jeito. Tem outro jeito. Tem aquele que se auto-coloca disponível, não é verdade? E tem as outras opções que a família se reúne e vê, de repente, uma casa de repouso, ou cuidadores dentro de casa, trabalhando, com revezamento e etc. Quer dizer, a família adoece junto. E o cuidador responsável, no final de todo esse processo linear da doença, porque ele vai caindo depois, né? Então, declínio, vamos falar certo. Ele acaba adoecendo também, por problemas emocionais. Por quê? Porque não teve um apoio. É aí que entra a psicologia. Aí que entra a equipe multidisciplinar. Eu vou botar o casaco, gente. Aqui o negócio aqui tá bravo. Fica à vontade. Sabe, Quem não sabe, ela mora no Rio de Janeiro e lá agora está 18 graus. A gente estava conversando na estante sobre isso, né? E eu estou tentando esconder a cordinha. Então, o que acontece? Vou pegar a tesoura já, ao vivo. Fica à vontade. O que acontece? Essa situação emocional geralmente acontece pós-falecimento. As pessoas adoecem, quem cuidava, porque, repetindo, a doença de demência não atinge só aquela pessoa, seja ela precoce ou não, atinge a família. Com certeza. Então, o que acontece? A equipe multidisciplinar, pausa para uma água. À vontade. Atua junto com a pessoa demenciada e a família, dando um apoio. Só que vamos falar, o que é equipe multidisciplinar? Eu acho que o pessoal que está aqui já sabe, né? Que você sempre está falando essas coisas. Mas sempre é bom, né? Falar, né? Nunca é demais. A equipe multidisciplinar nada mais é
que aqueles profissionais que atuam em conjunto, junto com o médico, tá? Que é o fisioterapeuta, a nutrição, a fono, terapeuta ocupacional, o psicólogo. O enfermeiro, o técnico, os cuidadores. Isso. Eu deixei escapar a enfermagem, né? Mas eu dei para ela lembrar. Viu? E aí, isso é uma equipe multidisciplinar, mas nós sabemos também. Dentista também, ó, doutor Wilson Ortega, tá aí, dentista agora também. Que maravilha. Boa noite, doutor. E aí, o que acontece? Nós estamos num país subdesenvolvido, em que quem cuida geralmente tem que largar o trabalho e viver, às vezes, até da aposentadoria da pessoa que está sendo cuidada. Isso se tiver. Verdade. E como é que esse pessoal todo vai entrar dentro da minha casa? Então, quando a gente fala de que é importante um dentista, que agora já pode ir nos hospitais, isso foi uma grande vitória, né? Ele já pode ir nas casas também, né? Nas residências agora também. Faz parte da equipe multidisciplinar oficialmente. Então, quando você se depara com necessidades, é que você se lembra que precisa chamar alguém ou levar até o lugar. Porque a maioria cuida em casa. Nós estamos num país latino em que a filosofia de colocar o idoso, seja ele por doença, limitações, demências, não importa o que, ou por velhice, numa casa prolongada, né? Um lar prolongado, como é que é o nome que agora deu branco? ILPI, Instituição de Longa Permanência. Longa Permanência. É muito mal visto ainda. É muito mal visto. Tá? Eu não estou aqui para defender ou não. Eu não vou colocar minha mamãe lá, não sei o quê. Bem, primeiro, as instituições de longa permanência, quando elas são ligadas ao SUS, à prefeitura, ao governo, a gente sabe muito bem as limitações que eles possuem, por falta de profissionais. Então, quem está aí e puder me ajudar, sabe que se tiver cuidadores, uma enfermeira-chefe, se tiver uma nutricionista para alimentação, se tiver uma fisioterapeuta para atividades, ou um terapeuta, já é muito. Já é muito. Verdade. Isso é a nossa realidade. As clínicas particulares é capaz até delas poderem oferecer algo a mais, mas elas têm um problema muito sério, né? A gente sabe que... Nossa, deu uma coceira aqui na mão. Então, a gente sabe muito bem do que se trata. Então, a gente precisa o quê? Na Europa, se eu fugir muito, você me puxa, tá? Não, na Europa, principalmente países asiáticos, isso aí, ó, tranquilo. São instituições sérias, fiscalizadas, porque há fiscalização, há prestação de conta, há visitação na hora que quiser, há uma série de benefícios. Aqui no Brasil, não. Isso ainda é muito limitado. Né? A gente vê reportagens a todo momento, pegou fogo, curto-circuito, estava sendo maltratado, foi encontrado 5 velhinhos... Casas clandestinas, sem nenhuma fiscalização, porque nem sabe que existe, mas existe. Existe, né? E aí, o que acontece? Você se vê como filha, como filho, muitas vezes esposa, cuidando do seu marido, netos cuidando dos seus avós, e que eles precisam sair do seu trabalho para cuidar. Muitas vezes a família, né, se recusa, eu não tenho paciência, não sei o quê, e você tem que ficar ali
apelando para a legislação, porque é lei. Se você não cuida, você ajuda, de alguma maneira. Ah, mas eu não vou botar meu irmão na justiça. E a questão do idoso, como é que fica? E eu gostaria de saber como é que você está conseguindo cuidar ganhando a pensão de um salário mínimo, por exemplo. Porque eu sei muito bem, quem ainda não me conhece, eu cuidei da minha mãe 9 anos. Ela tem um canal, né? E depois ela vai fazer a propaganda do canal, tá? Com certeza. Aí, eu cuidei da minha mãe 9 anos. Eu parei de trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar como autônoma, mas eu só conseguia até um determinado ponto. Depois, nem aquilo eu conseguia fazer. Era 100%. E o que acontece? Acontece que a gente sabe muito bem que existe a equipe multidisciplinar, a dificuldade de se levar um profissional para dentro de casa. Nós temos as clínicas da família, que em alguns estados do Brasil funciona, outros têm uma demanda tão grande que não conseguem nem acompanhar a visitação, né? Profissionais sérios, acho que eles têm uma carga horária e cuidam de 50 famílias, por exemplo, ou 80 famílias. Não conseguem. Então, eles fazem uma visita de 6 em 6 meses. E naquele dia da visita aconteceu um problema, a pessoa não pôde ir e remarca para daqui 6 meses. Então, a psicologia, como a nutrição, a fono, gente, são profissionais que eu coloco... a minha mãe tem Alzheimer, no YouTube, tá? Eu cliquei. Mas depois eu vou colocar também na descrição do vídeo, depois, tudo direitinho. Né? Já, né? São os grandes. Aí o que acontece? Quem está assistindo... Oi, Rosilene, minha linda, minha DM predileta. Quem está assistindo, coloca aí há quanto tempo você cuida de alguém com Alzheimer. E, se possível, coloca do lado fase inicial, fase mediana, fase avançada. Chegou aqui, né, Rosilene, que você falou, Alex, daqui de Dias Dávila, doutor Wilson, já falei, Tânia Conceição, minha colega, Cátia Cristina, dona Nora, boa noite a vocês. Uhum. Heitor, boa noite, tudo de bom. Obrigada, boa noite para você também, Heitor. Seja bem-vindo. Gente que não está inscrito, se inscreva aí, dê joinha, chama mais pessoas para assistir, porque esse tema é importantíssimo para todos nós. E aí, dependendo da Eliane, técnica de enfermagem, ela está com a conta... Sim, ela está no perfil do filho. Então, o que acontece? Quando você precocemente recebe um diagnóstico de demência, você ainda tem ciência daquilo, você precisa, sim, de um primeiro momento de um profissional da área da saúde mental, um psicólogo. Porque é muito complicado. A Kátia colocou cuidar de pai e mãe 2 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Então, quando a gente recebe o diagnóstico precocemente, nessa faixa de 40 e poucos anos, 50 anos, 50 e pouquinho, já soube de casos com 30 e poucos anos, você perde totalmente a estrutura. Você fica sem chão. Né? Você fica com raiva, você nega, quer dizer, as fases do luto, né? A negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. E aí, essa pessoa que tem ainda muito conhecimento, muita memória ainda, tá? Se for um corpo de Levi, então é a última parte que vai embora, é a memória. Você precisa de um acompanhamento para lidar com a situação e se preparar
para poder chegar lá na frente já com uma estrutura. Correto? Então, o psicólogo vai atribuir significados para esse momento da sua vida. Vai trabalhar os medos, as ansiedades, a culpa, tudo que vai surgindo diante da doença e vai ajudar a dar um novo significado para a história do paciente. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma maneira geral, porque o psicólogo, ele não vai... Eu gostei, tem gatinho aí. A minha Ele não gatinha. gatinha. Aí, tá querendo participar. Tudo bem. A psicologia não vai gerar cura, porque uma doença neurodegenerativa não tem cura. Mas vai ajudar a pessoa a dar um novo significado. E quando eu falo sobre novo significado, a pessoa que recebe esse diagnóstico, jovem, precocemente, ou na fase inicial, já com a sua idade após os 65, 70 anos, raro acontecer, porque geralmente eles já são diagnosticados quando eles já estão entrando na mediana. Depois me lembra que eu falo sobre isso. A pessoa coloca o pé no chão. Caraca, né? Tem gente que gosta quando eu falo caraca. O que acontece? Eu vou esquecer as coisas. Eu tenho que desenvolver métodos, eu tenho que dar um novo significado para a minha vida para poder lidar com isso. Eu tenho que preparar um testamento, eu tenho que preparar, escrever um livro que eu tanto quis escrever e não fiz. Eu tenho que... E o psicólogo ali, ele vai estar dando apoio e significado para esses novos momentos e dificuldades perante a doença. A ansiedade, o medo, a depressão. O psicólogo não receita, não prescreve remédio. Quem faz é o psiquiatra, que é o médico. Tá? E, nesse momento, a família também precisa de um apoio para saber lidar com essas situações. Lidar. Agora, estou escrevendo aqui embaixo, né? A dificuldade dos familiares, aceitação, sim. Lidar com a doença, aceitar a doença. Aceitação é uma coisa muito, 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 muito difícil. Ele fala aqui também sobre os mitos, né? Sobre a doença, que ele ouve muito falar sobre mitos e tudo mais. E aí, você para pensar e fala assim, caramba, mas isso eu consigo aonde? Oi, Di Gomes. Sua linda, obrigada por ter aceito o convite. O que acontece? Acontece que a pessoa perante qualquer doença, seja ela qual for, é um choque de realidade e precisa reaprender a lidar com isso para continuar vivo. Então, voltando para a parte demencial, a família ela se torna um instrumento de apoio principal, mas ela precisa estar preparada. Ela precisa estar numa base, conhecer e entender que aquela agressividade natural da pessoa com Alzheimer faz parte da doença. Meu tio é muito teimoso. É um burro velho teimoso pra caraca. Ele teima que quer e só sossega depois. Eu grito, eu falo, eu tranco a porta, eu não sei o quê. Minha querida, vai continuar gritando, fazendo tudo isso que ele vai continuar teimando. Porque não, e as pessoas dizem assim, não, ele está me pirraçando, né? Como se a pessoa soubesse, né, que está fazendo aquilo ali mesmo de propósito, e as pessoas não entendem que é, né, sintomas da doença. Sintomas da doença. Verdade. Então, a família precisa ter essa base sólida para saber lidar. Não adianta um filho que cuida fazer tudo assim, ó,
Não, eu sei, vou ouvir, vou falar, vou falar. Aí chega as visitas, os outros filhos. Olha aí, para que eu vim? Não lembra de mim? Não lembra, não sabe quem eu sou, não volto mais. E por essa questão mesmo, né? Essa questão da pirraça é que não pode se ter só um cuidador, porque imagine a pessoa conviver com uma pessoa de Alzheimer o tempo todo e tendo outras pessoas da família que deixam aquele cuidador principal ali como se ele fosse só responsável pelos cuidados, enquanto eles arcam financeiramente, mas não sabendo que aquela pessoa que está ali na linha de frente vai, né, adoecer também. Deixa eu te falar, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, tem mais ou menos 2 semanas, falando que achava que a irmã estava maltratando a mãe. Eu disse assim, como assim? Não, eu acho sim, porque ela não tem mais paciência com minha mãe. Eu digo, sim. E quem é que cuida de sua mãe? É só ela. Eu disse, então tá aí, a questão é essa, como é que uma pessoa está cuidando só de uma pessoa com Alzheimer, enquanto as outras estão fora, e aquela pessoa o tempo todo com uma pessoa ali com demência, como é que aquela pessoa não vai surtar? Então, ela precisa ser cuidada também, não é só a mãe que precisa ser cuidada, tem que ter atenção. Aí foi que ela caiu na real. Realmente, né? Ela fica direto de que você precisa também ficar com essa pessoa para você ver o que é que sua irmã passa, e o tempo que você estiver lá, sua irmã precisa sair para fazer uma higiene mental, porque realmente não é nada bom ficar ali, porque a pessoa realmente vai surtar. Isso. E a psicoterapia só é recomendada para o paciente no estágio inicial. Depois não adianta mais, tá? Você tem que focar na família. Agora, o que acontece na nossa realidade? Na nossa realidade, a maioria dos casos é fechado um diagnóstico já na fase mediana, fase 2. Passou a fase 1 todinha ali, sendo gagá, teimoso, lesado, agressivo, pirracento, né? Até que um belo dia você encontra um pé de sapato dentro do freezer e uma mochila dentro do micro-ondas. Eita, tem alguma coisa errada aí. Aí que a ficha vai cair, né? Eu vou levar no médico. E aí acontece os exames, aquela coisa toda, etc. Né? O psicólogo também entra nessa fase de diagnóstico, né? Que é o psicólogo especializado para justamente aplicar alguns testes cognitivos para ajudar o profissional, o médico principal, no fechamento do diagnóstico. O psicólogo também atua nessa área. Ele é treinado, ele é especializado, porque a cognição no idoso pode ser demência, mas também pode ser pela idade, pela própria idade. Ou porque sofreu um acidente de um AVC ou alguma outra coisa. Por favor. Então, para fechar o diagnóstico, precisa também de um relatório de um psicólogo, não só o médico que faz esse fechamento. Sim, se o médico solicitar e fazer o encaminhamento, é apresentado um profissional na área da psicologia, cujo nome agora eu não me lembro, tá? Que faz todo esse levantamento cognitivo, que faz esse relatório, encontra-se em várias sessões com aquela pessoa e faz o teste do relógio, faz o teste da memória, faz um monte de várias escalas, né? Verdade. Eliana, ela botou aqui que a tia do marido dela passa por isso porque só ela cuida da mãe. Então, indique essa live para ela, porque ela precisa assistir, a família dela precisa assistir, para que ela também possa ser, né, observada, seja ajudada, porque está difícil aí, né? Aí é para acabar adoecendo também sua tia. Sim. Leandra, ela botou aqui, parabéns por trazer esse tema. Cuidar de alguém com Alzheimer e outras demências implica em responsabilidade, amor e paciência. Quem cuida se doa a todo momento. Somos incansáveis nos cuidados. É isso mesmo, tem que ter isso mesmo. Amor, paciência, tudo junto, porque é responsabilidade. Muito obrigada pelo depoimento. E aí, fica assim, o que mais a psicologia pode ajudar?
Então, agora vamos falar novamente, que eu disse que eu ia dar uma real, nas clínicas de família, hospitais, não sei o quê, se você tiver um profissional trabalhando 20 horas durante a semana toda, né? Eu não sei como é que está a carga horária atual de um psicólogo na parte clínica, hospitalar, ou casa de repouso, essas coisas. Vai ser muito. 50, 60, 80, 100 famílias, não só ligada à parte de demência, porque ali atende todo mundo. Todo Verdade. mundo. E não se tem tempo de fazer visitação. Nós passamos agora por mais de 2 anos de pandemia e o foco era o quê? As vacinas. O foco era outro Aliás, momento. não tinha outra coisa, só o Covid, né? Tudo foi esquecido, parece que não existia mais nada, doenças mentais, câncer, nada mais, né? Não desmerecendo o Covid, mas eu acho que também houve uma, né? O pessoal deixou um pouco de lado, só um direcionamento para o Covid. Isso Isso. atrapalhou muito, né, a vida das pessoas. Nesse caso, o psicólogo, lidando com os familiares que vieram a ter os seus, que partiram, né, de uma forma muito sem explicação, será que eles lembravam que eles podiam utilizar um psicólogo? Porque a primeira coisa que a gente faz, não, olha, se você precisar, nós temos o psicólogo, é só agendar. Não, 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 não. Psicólogo é coisa de Rico. maluco. Maluco. Não tô maluca? Vou falar com o psicólogo o quê? Eu tô chateado. Ah, peguei, né? Chateado, né? Porque aconteceu isso, não sei o que, revoltado, não sei o que, assim. Ótimo, é essa revolta que você tem que levar para o profissional da área de saúde. Então, essa revolta. Nós passamos pelo luto, não o luto só de morte. Nós passamos por um luto a todo momento quando a gente perde alguma coisa, deixa de conseguir alguma coisa, perde o emprego, perde o marido, perde um filho, né? Aí por morte, ou então ele viaja, vai trabalhar no exterior, e você passa por todo aquele processo. E aí o psicólogo atua. Então a gente precisa estar revendo conceitos. Obrigado, Nora Dutra, Alexandro. Verdade. A gente Então, precisa, né? trabalhar o paciente e a família é importante para dar um rumo. Preparar a família para o momento final é importante. Ninguém morre de Alzheimer. Mona, você falou uma porcaria aí. Caraca, como ninguém morre de Alzheimer? Ninguém morre de Alzheimer. Morrer Morre das pelas complicações, né? complicações. Complicações. As infecções, principalmente pulmonares, que são as pneumonias, e as urinárias. Tem as fecais e tem outras. E aí os órgãos, recebendo aquela infecção, vão parando. E a pessoa até que o coração para também. Ela morreu demenciada? Morreu. Mas se ela não tivesse nenhuma infecção, não tivesse isso ou tivesse aquilo, estava aí ainda, firme e A forte. importância do cuidado, né? A importância do cuidado, da pessoa saber, entender como cuidar, como melhorar, né? Deixar a vida mais leve desse paciente com Alzheimer, também da família, né? Quando a gente aprende a tratar, a gente aprende a cuidar, tudo fica menos pesado, né? Do que a gente deixar rolar e acontecer. Piora tudo. Então, quando você chega com o seu familiar na fase avançada, é que ele acaba ficando acamado e as despesas são altíssimas. Aí você precisa de um fono, porque a pessoa tá, tá com muita saliva na boca, ou está sem saliva, ou ela está Cadê engasgando, Thaís? Cadê né? nossa Aí, fono? quer Pois dizer, é. você precisa consultar alguém dessa área para quê? Para justamente ser orientado. A alimentação muda. Se eu não consigo engolir, eu não vou comer uma feijoada e chupar o ossinho.
né? Aquela parte gostosa da carne. Nossa Senhora. Aí o que acontece? Né? Você tem que mudar a alimentação e você tem que ser orientado, tem que ter um suplemento alimentar. Você, às vezes, usa um espessante. Tá? Quem é que sabe o que é espessante aí? Quer dizer, para a pessoa não engasgar quando engolir, porque tem que ser hidratada. Tem um momento da sonda, você tem que tomar a decisão. Ou você vai deixar a pessoa morrer desnutrida? Ah, não, sonda. A mãe não vai usar, não. Vai mesmo. Tem certeza? Que bom. Porque quando chegar esse momento, você precisa saber que não tem outra opção. O que o doutor Wilson colocou aí, né? Com o diagnóstico da demência, os cuidados preventivos devem ser ampliados, com certeza. Faz toda a diferença. Por isso, os terapeutas ocupacionais que atuam diferentemente do fisioterapeuta, são funções distintas, estão ali justamente para quê? Para desenvolver e manter a cognição. A música é o último patamar que a pessoa esquece. Ela esquece um monte de coisa, até o nome do filho, do marido. Até o seu próprio nome, mas coloca uma música da época, você vai ver. E aí a cognição precisa estar sempre trabalhada com tarefas, exercícios. Correto? Esses focos infecciosos em estágios avançados são comuns. Porque a pessoa tem baixa imunidade, a pessoa está acamada, né? Fica totalmente dependente, né? E você tem que ter o decúbito. Gente, é muita informação. Uma live de 1 hora não dá para passar tudo, mas é muita coisa em cima do familiar que cuida. E ele esquece de se cuidar. E esquece que existe um psicólogo que pode estar te ajudando, te dando um direcionamento. E como ajuda, viu? Te sinalizando. Mas como é que eu vou pagar tudo isso? Eu tenho que chamar um nutri, um fono, um fisioterapeuta. Dentista, se for necessário, né? Sim, porque a dentição, ela com dor, ela não consegue comer, se alimentar. Aí cospe a comida, aí você fala assim, pô, eu fiz essa comida tão gostosa, não gostou. Questão também de infecções, né, do dente, que pode, né, passar para a corrente sanguínea, afetar coração e tudo mais. A Rosilene está aqui, comentário da Liandra, cuidei do pai dela, ela cuidou do pai com corpos de Levi, praticamente sozinha, cumpriu a missão, com muito amor, pois é, amor e carinho, não é fácil. A Rosilene conhece um apoio familiar. É complicado. Então, você acaba abrindo mão de coisas que podem te ajudar como família para cuidar do seu familiar demenciado. E não consegue fazer tudo. Não consegue. Aí vem as doenças emocionais que se tornam físicas. Pessoas deprimem logo após o luto, pessoas desenvolvem ansiedade e doenças físicas propriamente dita, né? Que tem várias aí que a gente pode citar um monte. Também tem a questão de quando a pessoa não sabe, a família não sabe cuidar, e muitas vezes também não tem condição de cuidar, vai botar numa instituição. E o que eu enxergo muitas vezes, porque eu trabalhei em instituição, é que muitas pessoas, ao colocar seu idoso, né, sua pessoa, numa instituição, elas são, né, como é que eu vou te dizer, as pessoas começam a atacar, né, falar por que colocou, ou seja, cada caso é um caso, né, a gente tem que analisar, porque tem realmente filhos que podem cuidar, mas tem outros que não podem cuidar, e aí colocam na instituição, e muitas vezes aquele filho que coloca o pai ou a mãe numa instituição, eles saem de lá com um sentimento de culpa tão grande, porque colocou a mãe
ou pai numa instituição como essa, que em vez das pessoas ajudarem, né, não, elas começam a criticar, e isso piora ainda mais a situação da família, né, desse familiar. A minha opinião, eu não coloquei, eu cuidei, né? E se eu precisasse ficar um mês ausente por algum motivo, fiz uma cirurgia, precisei viajar, sei lá, não importa. Eu traria cuidadores para me ajudar, porque filha única, filha única. Uma dica importante, independente de quem está na sua casa te ajudando, é você usar a tecnologia ao seu favor e colocar câmeras. É só pegar o celular. Os aplicativos estão todos aqui. Você, em qualquer lugar, você olha e roda o vídeo. Quando você fala, eu estou desconfiada que a minha irmã está maltratando a minha mãe, uma questão de segurança, coloca. Agora, sim, no Brasil existe muito a situação de instituições, como a gente falou ainda há pouco, que não são nem oficiais, são clandestinas. Tem essas questões, né? Só querem isso. E deixa o cara lá com a fralda o dia inteiro, que causa a infecção, que causa, né, uma série de outras situações. Então, existe e existe. Nós estamos falando do sul ao nordeste, ao centro-oeste, ao Acre. Nós estamos falando de lugares que têm condições e outros que não. Deixa eu te falar que ele está aqui, ó. Alguém, por favor, né, consiga entender meu problema. Ele está precisando de ajuda. Eu vou te dar o contato da Ruana para você conversar com ela, né, Ruana? Ele está precisando de ajuda muito aí, né? Então, eu posso dar, né? Você pode entrar nas redes sociais dela, já coloquei aí, mas também vou colocar na descrição. E a Ruana é ótima, ela vai te ajudar bastante, né? Seu problema deve ser relacionado com dependendo do que eu puder ajudar. Pronto. A Rosilene, ela botou aqui que cuidou dos pais e não se cuidou. Hoje ela está em tratamento de quimioterapia contra câncer de mama. Agora ela está cuidando dela. Né? Essa questão a gente se doa muito, né? Pronto, Harter. Harter, né? Você entra no contato dela. A não ser que você queira expor aqui, né? É o que você quer e a gente possa falar aqui. Se não, você faça a sua pergunta. Se eu puder responder o ar, de repente a sua dúvida é de outras pessoas. Pronto. Se eu não puder responder... se você quiser colocar aí... Né? Pronto. Então, falando da importância, o psicólogo ele não tem o papel de cura, nem de aconselhar, mas sim de reduzir ao máximo as dificuldades, os obstáculos que estão presentes no dia a dia daquela pessoa e da família, trazendo a aceitação para a realidade presente. É um tipo de atendimento diferenciado. Porque aquilo que eu sempre falo, quando você aceita... olha só, não fala não. Pelo nome da pessoa, eu já vi... querendo se aparecer. É só você bloquear. Só você bloquear, tá? Uhum. Tá bom? Ok. Só bloquear e acabou. Só foi embora. Querendo aparecer num tema tão importante. Não é? Infelizmente. Palhaçada. É palhaçada. Pelo nome, eu já estava vendo de jogo, essas coisas todas. Então, vai brincar com outra pessoa. Aquele lugar sério. E aí você fica assim, sem chão, quando você recebe um diagnóstico. E aceitar é o primeiro grande passo. Mas é difícil. Para aceitar, você precisa conhecer a doença, seja ela qual for, os passos.
a realidade. Você precisa entrar em grupos de apoio. Olha aí o psicólogo, de novo, atuando em grupos de apoio presenciais. Na época da pandemia, era muito online. Com licença. Enfermeiro Antônio também está aqui, seja bem-vindo, viu? Falando aqui, boa noite, temática muito importante. A internet dele está fraca lá onde ele mora, mas ele está aqui presente. Tá que ok. Bom que você esteja aqui. Depois é só rever também quem não conseguir, né? Então, os grupos de apoio, como o AA, né? Que é os Alcoólatras Anônimos, como também o de antidrogas, existe também os grupos de apoio para a família, em que há essa troca de experiência. Hoje em dia, existem esses grupos de apoio através de aplicativos, como o Telegram e o WhatsApp. E ficou muito comum, né, na época do Covid também, a psicologia através do telefone, né? Então, o anti-suicídio, diz que suicídio, a pessoa é treinada por profissionais, não precisa ser um psicólogo, afinal de contas, eu vesti a camiseta aqui linda e não mostrei, né? Dá licença. Ah, psicologia. Eu estava falando com ela que a gente hoje vê com camisas significantes, porque a minha está aqui, ó, Cuida Amores, a empresa. Tá vendo só? Parece que a gente, ó, mas não foi, não. Quer dizer, então você vai analisando que os profissionais em si, dessa equipe multidisciplinar, eles podem estar atuando em diversas frentes. Existe essas faculdades que têm o curso de psicologia, né, para você que diz que não tem dinheiro, que sessão é caro, não sei o quê, você vai numa universidade federal ou estadual, ou uma faculdade de renome, não vou ficar citando nomes aqui, porque As particulares também têm. As clínicas. É o SPA. SPA, Sistema de Psicologia Aplicada, em que são alunos do último ano. Gente, psicólogo para se formar são 5 anos de estudo, tá? Que são orientados através de um psicólogo mor, psicólogo mestre, e que tem as reuniões semanais em que você expõe o seu caso para o grupo, para o professor, e tira as dúvidas e atua, às vezes até com preço simbólico, para ajudar na limpeza do espaço, para ajudar na compra do pó, do cafezinho, certo? Então, você para ver e para pensar que... Desculpa, que chegou mensagem aqui, o fofoqueiro foi olhar. O Fábio colega. Tema muito importante e didático. Parabéns, Samude Asdávila aqui presente. Seja bem-vindo, viu, colega? Nora, estou adorando um tema, Marilda e Ruana. Parabéns, meninas. Gostamos do meninas, hein? Você não gostou, não, meninas? Gente, quem não viu a última live que eu fiz com ela sobre... Foi sobre intestino. Foi intestino. Foi? Literalmente foi uma live de um pouco mais de 1 hora falando de merda. Assistam lá, tá na rede dela lá, viu? Foi fantástico. Intestino preso, os cuidados. Vocês vão assistir, né? Foi ótimo. Então, a dica para vocês. Então, o que acontece? Acontece que o SPA, você tem uma fila de espera, sim. São turmas no último ano. Tem várias faculdades que você pode se inscrever. Às vezes você paga uma taxa de R$5, R$2, R$10, não sei quanto é que está agora. Eu trabalhei na minha formação como psicólogo, o último ano, eu atendi, né? E por coincidência, na época, eu atendi foram crianças. Uma superdotada, que os pais não reconheciam aquela agitação toda dele como dedicação, não queria nada com nada, só que o QI do garoto era... Né? Aí os pais precisaram entender, aceitar que o filho era dessa maneira,
porque ele aprendia tudo muito rápido e depois a aula ficava chata. Ele tinha que fazer bagunça, ele tinha que fazer alguma coisa. E aí ele tinha que sair daquele colégio que não era preparado e ir para outro. Isso aí foi um feedback. Um feedback não, foi um flashback. Faltou a música. E aí a gente para pensar. Quantas pessoas são auxiliadas com um custo bem baixo? Não posso pagar? Corre atrás. Informação é tudo. Aceitação, informação, grupo de apoio, seja presencial, seja por grupos de aplicativos, não importa. E a internet está aí com tanta informação também, né? Para quem não pode fazer, que não pode procurar ajuda, que não tem que morar longe, que tem alguma outra questão, tem muita informação aí na internet, informações boas, né? Que as pessoas podem também procurar ajuda, né? Então a gente não pode ficar parado, né? E eu fiz uma live não, um vídeo aí no canal, gente, pode procurar aí, sobre um pesquisador norte-americano que ele fez um teste, né, para diagnosticar em 5 minutos se a pessoa tem uns sintomas. Se você desconfia que a pessoa esteja com Alzheimer, você faz esse teste e aí você vai ao médico, e aí para você ter certeza, né? Porque às vezes a pessoa pensa que aquela pessoa só está tendo um esquecimento básico, mas na realidade já pode estar com os sintomas do Alzheimer. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí também no meu canal, tem aí, viu, o teste de Alzheimer. Eu lembrei, é neuropsicólogo. E faz diagnóstico com quadro cognitivo. Estava ali guardado. Pronto, Dona Edith chegou atrasada, mas chegou, graças a Deus, seja bem-vinda. Marilene Dias, ela botou boa noite, não sei ainda o dia certo, mas está muito interessante esse tema. Saudades, Marilda. Beijos para você, viu, minha querida? É toda quinta às 20, mas hoje a gente adiantou um pouquinho, 1 hora, certo? A pedidos. Eu agradeço, né? Então, eu basicamente eu acabei respondendo todas aquelas suas perguntas, né? Você é eficientíssima. Eu queria só fazer uma pergunta sobre estimulação cognitiva, né? Que a gente também utiliza com pessoas que têm Alzheimer, né? Para estimular o lado da memória que ainda não foi utilizada para dar uma melhorada. O psicólogo também trabalha com essa parte? Olha, não especificamente. Ele está num outro patamar. Você que é cuidador, você pode pesquisar páginas de cognição, lives com terapeutas ocupacionais e desenvolver atividades manuais, principalmente, cores, objetos. Muitos jogos infantis podem ser utilizados, tá? Mas tem um detalhe. No início é tudo novo, é tudo mágico, é tudo muito legal. À medida que a pessoa começa a sentir dificuldade de lembrar a palavra amarelo, e você não pode criticar se ele falar amarelo. Você tem que ter todo um jogo de cintura. Começa a ter essa dificuldade, ele começa a perder o interesse. Não estou afim, não. Ele não vai dizer que não consegue fazer. Ele vai dizer que não está afim, não. Então, se você conseguia fazer algo com a pessoa durante 1 hora, ela vai reduzindo isso, e quando você propõe, não, quero dormir. Vai começar a recusar. Então, antes dessa fase, você precisa descobrir outra coisa que a pessoa goste de fazer. A minha mãe, ela amava viagens turísticas com navios. Eu levava, eu sou do Rio de Janeiro, na antiga Praça Mauá, que ainda existe, antes, agora tem o Boulevard Olímpico, né? Para ver os navios de turismo, aqueles monstros gigantescos. E ela ficava assim, ó. Olhava. E aí... Tá viajando, né, na memória. E eu comprava revistas de turismo para ela, e que de vez em quando vinha um especial só de navios. Ela guardava e ela olhava. E olha, o navio aqui, não sei o que lá. E
E as outras revistas, o que eu estimulei? Eu percebi que ela gostava muito, isso aí fica uma sugestão para vocês, tá? Eu dei cola bastão, eu dei tesoura sem ponta, eu dei um monte de papel ofício, e ela recortava nessas revistas que eu pegava no condomínio, que eu comprava na banca, que eu achava, e ela montou álbuns, né, de flores, ela amava bichinho, cachorro, gato, passarinho, e ela separava tudo em envelope por tema. Quando ela tinha uma quantidade boa, e recortava bem, hein? Ela colocava tudo em cima da mesa. Me ajuda aqui, filha. Aí lá eu ia ajudar a fazer a montagem naquela folha de papel. Só que com isso passou-se 2, 3 anos fazendo isso. E quando ela começou a se cansar, porque já não tinha mais a habilidade do manuseio da tesoura, ela não se interessava mais, ela parou. Ela marcava a revista com aquela orelhinha para voltar depois, mas não voltava. Mas as revistas básicas de navios, ela nunca se esqueceu. Quer dizer, se esqueceu depois de que ela acamou, né? Mas esse exercício foi simples, não saía tão caro assim, porque eu pedia doação, e ela passava, às vezes, 2, 3 horas fazendo isso, na parte da manhã. Fazendo só isso. E ajudava bastante, né? Ajudava bastante, porque ela lia, ela falava, olha, aqui é Itália, aqui é Itália, não sei o quê. Aí a Itália fica onde, mãe? Ah, fica perto da Espanha, minha mãe é espanhola, né? E que bom, e lá fala o quê, mãe? Ah, lá fala italiano, né? E o que o italiano gosta de comer? Pasta, Você ia macarrão. puxando dela, né, as coisas. É isso que a gente tem que fazer, né? Isso é um exercício de cognição. Eu E comprei para ela uma vez um estojinho de encaixe de formas e cores que ela desestimulou muito rápido. Porque ela já tinha dificuldade para encaixar o quadrado dentro do círculo. Não ia encaixar. Aí ela perdeu. Eu dei essa caixa para uma criança que amou, né? E a gente ia buscando outras coisas. né? Agora, E geralmente, pessoas que têm familiar com Alzheimer, gente, é muito bom fazer esse trabalho cognitivo, e não é um trabalho que só psicólogo, uma pessoa capacitada pode fazer, não. Então, existem vários exercícios aí que vocês podem encontrar na internet, que vocês podem fazer e adaptar à pessoa que você está cuidando, certo? Então, o que puder fazer, façam, né? Só o fato de você fazer um movimento com as mãos com uma bolinha, já Trabalhar com as cores, né? Com os tamanhos, com tudo. Né? E perguntando, até na porta da rua, os carros passando, e contando, né? Que carro, a cor do carro, passou, né? Um branco, 2, 3, e isso estimula, né, a memória da pessoa. A Rosilene, ela botou aqui, convidada preciosa, preciosíssima, conhecedora do tema, grande psicóloga e gerontóloga. Tema necessário sempre. Parabéns ao canal. Obrigada. E assim, o Ana, para o meu canal aqui, ela é essencial, né? Maravilhosa, assim, conheci a gente sempre assim, né? Nessa sintonia. Nossa live está acabando já, né? Eu queria agradecer a todos presentes, mas eu queria que a Ruana aí finalizasse aí, que eu sei que ela é excelente nisso. Finalizar? Bem, aí a gente faz o seguinte, né? Quem escrever meu nome com JU, que é Ruana Labres, aqui no YouTube, vai achar a página Minha Mãe Tem Alzheimer, Cuidar de Quem Cuida. Que eu comecei a mudar um pouco o foco após o falecimento da minha mãe, para poder sinalizar você que cuida, se cuidar. Porque senão você vai adoecer. Você não aguenta o trampo. Tá? E no Instagram é só colocar o @ ruana.labres e vocês me acham lá.
a identidade visual é sempre esse rostinho aqui, que é minha mãe comigo, tá? Que se chama identidade visual. Então, vocês me acham no Face, me acham em tudo que é lugar. Vocês me acham em tudo que é lugar. Já são anos falando sobre o tema. E a Risa está dizendo que gostou muito hoje, eu agradeço. Que maravilha. Gente, a gente está terminando. Juana, eu queria te agradecer novamente. Né? A gente vai ter novas lives aí, porque eu tenho certeza disso, com fé em Deus, a gente vai estar aí falando sobre novos temas, mas eu queria te agradecer de coração, porque eu sei, né, que você está tendo algumas dificuldades no horário, mas a gente antecipou, porque eu sei que você é muito importante aqui para meu canal, e eu queria te agradecer a sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção, né, e seu conhecimento aqui, né, que você passou aqui para todo mundo, certo? Aí o Wilson está falando aqui, parabéns, Marilda, Juana e a todos do canal. Obrigada, a gente que agradece a presença de vocês. Então, gente, a gente está finalizando. Quer falar mais alguma coisa, amiga? Não, só agradecer. Tá bom. Eu tinha que trazer esse tema aqui no seu canal. Não dava para recusar. Pois é, a gente tinha que finalizar, né? Porque agora está acabando o mês de conscientização, mas não é por isso que a gente vai esquecer, né? Que é muito importante, que a gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? E vai acabar piorando tanto a sua situação quanto da pessoa que está cuidando. Então, essa mensagem que eu deixei aqui para vocês, né? Então, até a próxima semana, se Deus quiser, e até a próxima. Beijos para todos. Deixa eu colocar aqui a musiquinha de saída, senão fica assim.